Pedido de versão do doutor Valber, prestação de contas do Poder Legislativo. Conselheiro Jair, seu relator. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor procurador, senhora secretária e demais presentes, é o processo número 36.076/2010, prestação de contas do exercício 2009 da Assembleia Legislativa, prestada pelo senhor deputado Temístocles de Sampaio Pereira Filho. Antes de proceder ao relato, senhor presidente, eu enfrento uma petição do deputado Temístocles de Sampaio Pereira Filho, que vem por meio do seu advogado, infraassinado respeitosamente ante Vossa Excelência, conforme no artigo 555 da Constituição Federal, para expor e requerer o seguinte: considerando o julgamento do processo de prestação de contas da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, relativo ao exercício 2008, que tem falhas semelhantes a este do exercício financeiro de 2009, que será alvo de recurso de reconsideração para apreciação da documentação acostada no referido processo em sede recursal, e para que não venha a influenciar no julgamento de 2009, vem requerer a Vossa Excelência o adiamento do julgamento do processo da ALEP de 2009, pautado para o dia 23, e consequente sobrestamento do processo até o julgamento do recurso de reconsideração da prestação de contas da ALEP do exercício 2008, quando deverá ser reincluído em pauta. Eu, senhor presidente, ao indeferir o pedido, embora queira ouvir também o plenário, mas indefiro por dois motivos. Primeiro, por absoluta falta de amparo legal. Não há nenhuma previsão nem na lei orgânica nem no nosso regimento para esse tipo de procedimento junto aqui ao tribunal. E segundo, porque seria contrário à lógica que o Tribunal de Contas, para julgar, digamos, as contas de um prefeito municipal, que tem um exercício de 4 anos, ele julgasse o primeiro, as contas fossem julgadas irregulares, ele não poderia julgar nenhum dos outros exercícios subsequentes, dos outros 3 exercícios subsequentes, porque haveria a pendência ainda de um recurso de reconsideração. Então seria um precedente extremamente perigoso e que praticamente iria retirar do Tribunal de Contas a possibilidade de julgar as contas dos gestores ainda durante o mandato. É o meu voto, mas gostaria de Vossa Excelência submeter isso à consideração do plenário. Concordam os demais conselheiros com o conselheiro relator? Conselheiros que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência pode continuar a relatar. Cuida-se da prestação de contas anual da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí referente ao exercício 2009. Após fiscalização in loco e análise dos documentos que compõem a prestação de contas, em relatório pormenorizado, folha 281-326, a Diretoria de Fiscalização da Administração Estadual enumerou diversas falhas e irregularidades. Em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, foi Sua Excelência, o presidente da Assembleia Legislativa, notificado a apresentar defesa escrita e documentos que julgasse convenientes, tendo acudido à notificação nas folhas 327 e 625. As justificativas e os documentos trazidos à colação foram devidamente enfrentados pelo setor de contraditório da Fiscalização Estadual, folhas 628 e 649, que concluiu em circunstanciado relatório não terem sido sanadas as seguintes irregularidades: atraso de 202 dias na prestação de contas anual, prestação de contas incompleta, falhas no cadastramento prévio de licitações, não finalização de procedimentos nas licitações web, divergências entre a receita informada e o registrado no CIAFEM no valor de R$ 2.110.224, publicações do relatório de gestão fiscal em desconformidade com a legislação, dados incorretos quanto à disponibilidade de caixa, irregularidade relativamente a despesas condiárias, ausência de documentos comprobatórios de despesas diversas no valor de R$ 25.200.585,69, desvio de recursos consistentes em pagamento de despesas hospitalares de esposa de deputado, irregularidade no pagamento de seguro Cabesp, falhas em formalização de processos, realização de despesas sem licitação, aquisição de material de expediente efetuado em desacordo com a legislação, ausência de procedimento licitatório para aquisição de quentinha, prorrogação ilegal de contrato de compra de combustível, contratação de mídia sem procedimento licitatório, aquisição de passagens aéreas de forma aleatória entre os vencedores do certame, irregularidades em suprimento de fundos,
acúmulo de gratificação de representação com gratificação pessoal por 176 servidores, descontos de prestação em folha de pagamento em desacordo com a lei, percepção de adicional de insalubridade por 188 servidores e periculosidade por 17, sem a devida indicação da lotação de cada qual. Informações incompletas quanto à lotação e disposição dos servidores, ausência de interação entre os setores financeiro e de contabilidade, ineficácia do núcleo de controle interno, classificação indevida de despesa, divergência de valores entre CIAFEM e prestação de contas, ausência de inventário geral dos bens pertencentes à Assembleia, descontrole na utilização de transporte, ausência de justificativa sobre a necessidade de aquisição de equipamentos de informática no pregão 01/2009 e aquisição de equipamentos sem a realização de licitação. Os autos foram ao Ministério Público de Contas, que após circunstanciado relatório, folhas 651, 676, opinou no seguinte sentido: julgamento de irregularidade às contas da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, na forma do artigo 122, inciso 3º da Lei 5.888, aplicação de multas previstas no artigo 41, inciso 2º, alíneas B, C, D, F e G, da Lei 4.721, ressarcimento de R$ 1.950.466 pelo presidente ou determinar que eu mesmo adote medidas no sentido de que cada beneficiado restitua aos cofres do órgão os valores recebidos para custear despesas condiárias não prestadas às devidas contas, ressarcimento de R$ 25.200.586,69 para ser restituído aos cofres, recursos recebidos para custear despesas com apoio de gabinete não prestadas às devidas contas, ressarcimento de R$ 26.190,27 pelo presidente, os valores recebidos para custear despesas com seguro Cabesp, seja encaminhada a representação à Procuradoria-Geral de Justiça, com cópia do parecer ministerial, para que tome conhecimento das irregularidades e possíveis delitos penais e atos de improbidade administrativa perpetrados pelo gestor, a fim de que decida sobre a interposição das medidas judiciais cabíveis. Comunicação ao promotor de justiça dos feitos da Fazenda Pública para que acompanhe o efetivo ressarcimento ao erário do valor condenado em débito e para as demais providências cabíveis. Recebi, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, ainda do gestor memoriais escritos, que passo a fazer a leitura dos mesmos para conhecimento de vossas excelências, que diz, ressalta que quando da apresentação das justificativas apresentadas pelo próprio gestor, as contas relativas a 2009, não houve defesa técnica apresentada por advogado, deixaram de ser encaminhados alguns documentos necessários à elucidação das falhas apontadas no relatório da DEFAI, o que culminou com o pedido do Ministério Público de Contas pelo ressarcimento dos valores recebidos para custear despesas condiárias, apoio de gabinete não prestadas às devidas contas. Outras falhas também persistiram, mas iremos nos restringir a comentar abaixo apenas essas ocorrências que ficaram devendo maiores esclarecimentos, que propiciaram ao Ministério Público de Contas o pedido de ressarcimento. Despesas condiárias. O pagamento de despesas de diárias a deputados e servidores da ALEP no ano de 2009 foram em respaldo legal no artigo 6º de ato da mesa diretora número 93 e 64. Os referidos atos limitava o valor individual das diárias, também estabelecido um teto máximo mensal para o pagamento de diária de cada deputado, daí a razão dos valores repassados a cada deputado ser praticamente idênticos. Registro que o ato da mesa diretora, número 93, fixou um limite de apenas 10 diárias mensais para cada gabinete. Desta feita, havendo a necessidade de realizar viagens acima desse limite estabelecido, o custeio deveria ocorrer com recursos próprios. Na realidade, é do conhecimento comum que o número de diárias concedido pela mesa diretora é insuficiente para os deputados, sendo uma reclamação constante a autorização para a elevação desse número, não o fazendo pela inexistência de recursos. Daí porque não se tratam de complementação indevida dos subsídios dos parlamentares. Diante do valor já estabelecido pelo ato da mesa, o órgão não tinha tanto rigor com a exigência da formalização dos processos de pagamento de diárias, de modo a permitir maior agilidade, flexibilidade ao trabalho do parlamentar em seus deslocamentos dentro e fora do Estado. Contudo, depois de alerta do TCE, a situação da ALEP é outra, pois atualmente, conforme prova por amostragem, as cópias de 2 processos diários em anexo documento 1, tais pagamentos só são efetivados se devidamente formalizados e o pedido do deputado,
com a indicação do número de diárias, dos dias de viagem, do tipo de transporte aéreo ou terrestre, dos destinos e finalidade dos deslocamentos, pelo que se espera seja relevada a falha em comento, mesmo com a aplicação de multa proposta pelo MPE. Os gastos com apoio de gabinete são despesas regulares autorizadas legalmente pelos atos da mesa número 64, que trata da verba indenizatória de auxílio moradia e das diárias dos deputados e diretores da Assembleia Legislativa, e o ato 98, que trata exclusivamente das verbas de gabinete. O questionamento de tal despesa foi em decorrência de que a DEFAI solicitou à LEP a documentação comprobatória das despesas com apoio do gabinete dos parlamentares, contudo, foi fornecida apenas as notas de empenho e relatórios de movimentação com emissão de cheques, impossibilitando assim a verificação da legalidade dos recursos aplicados, e o presidente da Assembleia Legislativa, que fez a sua própria defesa, não anexou tais documentos comprobatórios da referida despesa. Assim, mesmo sabendo da proibição de apresentação de documentos fora do prazo de defesa, por força de decisão 120 do plenário desta Corte de Contas, com base no princípio da ampla defesa e economia pró-social, seguem anexos por amostragem para serem pertinentes e necessários os demonstrativos de despesa de gabinete de cada deputado, documento 2. Finalmente, relativo ao seguro cabeça, no montante anual de R$ 26.190, proveniente de convênio firmado entre a LEP e o Banespa. Argumenta que o mesmo foi cancelado em dezembro de 2010, então logo o presidente da Assembleia Legislativa tomou conhecimento. Destaca-se ainda que o presidente baixou um ato instituindo uma comissão formada por servidores daquele poder para proceder ao levantamento das apólices de seguro cabeça dos parlamentares junto à instituição financeira, Banespa S.A. Corretora de Seguros. Tal comissão, na conclusão dos seus trabalhos, elaborou o relatório, onde, citando a súmula 106 do TCU, doutrina e jurisprudência, foi de parecer pela ratificação da suspensão do pagamento do benefício das apólices, que não há obrigatoriedade dos servidores citados no ressarcimento até a data do endosso do cancelamento, visto que os mesmos receberam o benefício de boa-fé, e tal parecer foi acolhido pelo presidente. Assim, diante da juntada do relatório acima mencionado, pugna ainda seja excluída a recomendação de imputação de débito no montante de R$ 26.190. Esses são os memoriais que fiz questão de ler para vossas excelências. Os documentos citados estão aqui. Como se vê, são documentos que não é possível que eles sejam analisados aqui. Eu tenho sido transigente com o recebimento de documentos, com aqueles documentos que tenham condições de analisar em banca. Não é o caso. Pelo volume de documentos, eu não tenho como analisá-los aqui. Então, com fulcro no artigo 351 do regimento interno desse tribunal, que diz: fica vedada a parte juntada de documentos após o encerramento da fase de instrução. Os documentos, parágrafo 1º, os documentos juntados em desacordo com o caput não serão conhecidos e nem analisados pelo Tribunal de Contas. Ainda assim, com esse regimento, eu tenho, em determinados casos, procedido à análise quando se trata de um ou dois documentos, um recibo, uma nota fiscal, uma cópia de um ato que eu possa efetivamente aqui analisar de maneira a não prejudicar a parte. Não é o caso, senhor presidente, pelo que também não junto esses documentos aos autos. Em síntese, presidente, como relato, solicito que Vossa Excelência coloque o processo em discussão. Está em discussão o processo. Doutor Valber, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente desta Igreja Corte, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, doutor Pinheiro Júnior, excelentíssimos senhores conselheiros, colegas advogados, meus senhores e minhas senhoras. Bem, como eu irei me deter na sustentação oral a comentar ponto a ponto das falhas indicadas no relatório feito agora há pouco pelo relator. Iniciando pelas falhas no cadastramento prévio de licitações e não finalização no sistema de licitações web. Bem, em relação a essa falha, diz o relatório da DEFAI: não se constataram um processo de licitação que tenha sido realizado e que não tenha sido informado ao TCE. Portanto, todas as licitações foram informadas ao TCE. Contudo, no que diz respeito às dispensas e inexigibilidade de licitação e adesões do sistema de registro de preço, essas sim não foram informadas no sistema licitações web. Entretanto, buscando corrigir essa falha,
o setor de licitações da Assembleia tentou colocar essas informações no site, mas não foi mais permitido, o sistema não permitiu mais. Daí a persistência da falha. E que, se for o caso de deliberação por este plenário, como já ocorreu em uma situação, cito aqui o exemplo da Fundação Municipal de Saúde, se houver deliberação para autorização e fornecimento de senha para que seja procedido esses lançamentos no sistema de licitações web, a Assembleia com certeza irá acolher e adotar essas providências. Isso em relação apenas, repito, à questão dos processos de dispensa, inexigibilidade e as adesões do sistema de registro de preço, já que todas as demais licitações realizadas foram informadas a este tribunal. O relatório da DEFAI também, ele registra que foram corretamente encerrados no sistema licitações web desse tribunal, todas as licitações, com exceção do pregão 03/2009, que não foi finalizado no referido sistema. Sobre o assunto, vale também registrar que a comissão de licitação da ALEP, o setor de licitações, também procurou fazer a finalização desse pregão 03/2009, mas, uma vez, o sistema também não permitiu mais a inclusão dessa informação. Em relação à divergência entre o montante tanto da receita e despesa informada nos demonstrativos contábeis e o registrado no CEAFEM, o que nós temos a argumentar é que esse comparativo ele fica prejudicado porque em 2009 a Assembleia ainda não fazia parte do CEAFEM e somente, conforme consta inclusive nos autos, essa informação do secretário de Fazenda do Estado. E somente a partir do exercício 2011, o órgão passou a fazer parte do CEAFEM. Daí a razão de não coincidirem os valores informados pela Assembleia e o que consta no CEAFEM. Foi apontado suposto desvio de recurso, também destacado pelo relator, em relação a uma despesa com tratamento médico na esposa de um deputado, no valor de R$ 9.455,70. Ora, depois de questionada essa despesa, na época ainda, a fiscalização ainda se encontrava na Assembleia Legislativa, os técnicos desse tribunal, o deputado mencionado, tomando conhecimento do fato, espontaneamente, e reconhecendo que poderia haver uma falha do que estava sendo questionado, espontaneamente fez a devolução desse valor aos cofres da Assembleia Legislativa. Portanto, ao meu ver, essa falha pode ser considerada sanada, já que, em definitivo, não há qualquer configuração de prejuízo ao erário. Contudo, vale ressaltar também, registrar que o ato da mesa diretora, o número 046/2005, assegura ao deputado no exercício de mandato o pagamento de despesa efetuada com tratamento de saúde, direito esse extensivo à esposa. Daí a razão do fato ter ocorrido. As despesas com diárias, nós tivemos o cuidado, já que era uma das falhas que o Ministério Público pedia imputação de débito, de fazer esse memorial escrito, que o relator acabou de ler, a fim de demonstrar que também não foi cometido nenhuma ilegalidade. A falha existiu em face de que essas diárias concedidas não eram obedecido, de certa forma, o rigor da formalização de um processo de solicitação de diária. Por exemplo, os deputados, quando recebiam essas diárias, não havia essa exigência anteriormente, no exercício 2009, de apresentar um relatório de viagem. Essa situação, como também tivemos o cuidado de demonstrar através de memoriais, apesar de não aceito a juntada ao processo, mas por amostragem nós trouxemos alguns processos de como está sendo feito hoje as solicitações de diária pela Assembleia. Atualmente, existe um processo de solicitação
onde é informado o destino da viagem, os dias, a quantidade diária e a finalidade dessa viagem, certo? A fim de atender, inclusive, depois do alerta do tribunal, as recomendações dessa Corte de Contas. Por outro lado, essas diárias também, elas não são ilegais, porque as suas concessões estão amparadas no ato da mesa, o 093/2005. Ela, inclusive, fixou um limite mensal para a concessão dessas diárias em 10 diárias. Isso já é uma forma de controle e para que não houvesse qualquer abuso, apesar de não ter sido cogitado essa questão de excesso da concessão das diárias. O questionamento repito, mais em relação à formalização do processo de solicitação de pagamento dessas diárias. Mas, como dito, atualmente, essa situação ela já está regularizada e hoje atende às recomendações e à orientação dessa Corte de Contas, conforme demonstrado com a juntada do documento através de memoriais escritos. Os gastos com apoio de gabinete, esses gastos, eles são despesas regulares autorizadas legalmente pelos atos da mesa, o 064/2007, que trata de verbas indenizatórias do auxílio moradia e de diárias dos deputados e diretores da Assembleia Legislativa. E o 098, que trata exclusivamente das verbas de gabinete, cópias dos autos. O questionamento dessas despesas também foi em decorrência de que a DEFAI, na época, solicitou à Assembleia a documentação comprobatória dessas despesas, com apoio de gabinete, de apoio dos parlamentares. Contudo, foi fornecido não o processo na sua totalidade, na sua íntegra, mas apenas notas de empenho e relatórios de movimentação com emissão de cheques, impossibilitando, segundo a DEFAM, uma análise mais apurada da legalidade desses gastos. Entretanto, também procurando demonstrar que essas despesas não são ilegais, que os deputados só recebem depois que prestam conta dessa documentação, nós também fizemos por amostragem a juntada dos demonstrativos de despesa de 35 deputados que na época atuavam, que recebiam esses benefícios naquela casa. Os deputados que, durante o exercício de 2009, passaram por aquela casa e que tiveram a concessão desse benefício. Isso demonstra que essas despesas não são ilegais, que a documentação existe, apenas por não ter sido juntada na oportunidade de defesa do gestor e tendo sido feita a tentativa de se anexar nessa fase agora, por conta de proibição, de vedação do regimento interno dessa Corte e de decisão plenária, não foi possível acolher o nosso pedido de juntada nessa oportunidade. Mesmo assim, espera-se que seja levado em consideração esse aspecto. Em relação ao seguro CAPESP, o seguro CAPESP é o seguro de vida para os parlamentares. Ele foi questionado também, mas quando questionado, ainda no final de 2010, logo após os técnicos dessa Corte de Contas ter alertado a presidência da Assembleia. Advogado, que os primeiros 10 minutos transcorreram, então nesse contexto, Vossa Excelência tem mais 10 minutos, já o segundo tempo. Eu agradeço a deferência da prorrogação. Bem, então em relação a esse seguro, o questionamento também, quando feito na época ao presidente da Assembleia, pelos técnicos do tribunal, ele logo, ainda antes de receber o relatório dessa Corte, providenciou o cancelamento desse seguro. O questionamento depois que houve em relação a esse fato foi porque, na defesa do gestor, ele disse que iria adotar providências para
para saber a forma de restituição desses valores, a forma de ressarcimento, se fosse o caso. Então, criou uma comissão, constituiu uma comissão formada por servidores da Assembleia, e essa comissão elaborou um relatório, que nós tivemos também o cuidado de juntar em memoriais para conhecimento dessa corte, onde o relatório concluía, os trabalhos da comissão, no seu relatório, concluía, citando a súmula 107 do TCU, Doutrina e Jurisprudência, foi de parecer pela ratificação da suspensão de pagamento do benefício das apólices, o que já havia sido feito, repito, em dezembro de 2010, e que não há obrigatoriedade dos servidores citados no ressarcimento até a data do endosso do cancelamento, visto que os mesmos receberam o benefício de boa-fé. Dito isso, esse parecer foi acolhido pelo presidente da Assembleia, daí a razão de não ter sido feito os ressarcimentos como sugerido pelo Ministério Público. E por essa razão, a defesa pede que esses valores sejam excluídos a imputação de débitos sugerida pelo MPC, pelo Ministério Público dessa Corte de Contas. Falhas na formalização de processos, também foram apenas em 3 processos que foram questionados. Processos sem número de protocolo geral, um deles. Outros, falta de numeração das folhas, ausência de carimbo do ordenador de despesa e falta de ateste do recebimento do material ou da realização dos serviços. Ora, senhores, essas falhas também são falhas de pequena monta, mais de controle interno, e que foram, depois do alerta do tribunal, também feito as devidas correções, razão pela qual espera-se seja considerada essa falha sanada. A outra falha foi irregularidade na alocação de veículos. Constatou-se, a DEFAN, que as despesas com locação de veículo, elas foram realizadas acima do limite estabelecido no artigo 24, inciso 2. Ora, nada de irregular houve também nesse caso, pois as despesas elas foram efetivadas obedecendo aos parâmetros do sistema de registro de preço do Estado do Piauí, onde a Assembleia, na época, havia um convênio firmado com o Estado do Piauí para a utilização do referido sistema de registro de preço. A outra impropriedade, citada também pelo relator, diz respeito à impropriedade na aquisição de material de expediente. Foi constatado também pela DEFAI que tal aquisição foi amparada, a própria DEFAI já constatou isso, na adesão ao registro de preço do Estado, número 2130/08. Contudo, mesmo tendo sido embasado nesse procedimento licitatório, foram apontadas algumas impropriedades, tipo inobservância da legislação que rege a matéria. Mas essas impropriedades também são meramente formais, especialmente a recomendação dos técnicos desse tribunal, para que em situações dessa natureza, a Assembleia faça as contratações baseadas em sistema de registro de preço, mas somente após a liberação da CECEL do Estado, que controla a parte de licitações. Impropriedade na aquisição de combustível, o questionamento da DEFAI também foi por conta da prorrogação do contrato de fornecimento de combustível, onde esta recomenda não prorrogar contratos que não se enquadrem no artigo 57 da Lei 866, pois entende que o fornecimento de combustível seja material de consumo e não prestação de serviço. Trata de matéria controvertida, é certo, que o tempo não nos permite aprofundar sobre o tema. Entretanto, a justificativa do gestor já faz inúmeras menções a citações doutrinárias e jurisprudenciais que tratam da matéria e que respaldam o ato adotado pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Contudo, mesmo assim, o gestor, na sua defesa, já se comprometeu a seguir a orientação do TCE a partir de então e não mais prorrogar esse tipo de contrato,
contratos de fornecimento de combustível. Apesar de que, nesse caso, não houve prejuízo, pois a prorrogação que houve na época foram nas mesmas condições do contrato anterior, do contrato original, ou seja, não houve reajustes, não houve nenhuma condição a mais. Foi apenas a prorrogação do prazo. Portanto, isso não caracterizou qualquer prejuízo ao erário. A exibição de mídia sem respaldo legal, despesa com a contratação de serviços de veiculação de matéria de interesse da ALEP com a TV Pioneiro e com a TV Meu Norte, o questionamento é por conta desse tipo de contratação de forma direta com inexigibilidade de licitação. Ora, senhores conselheiros, sobre a matéria, faz-se imperioso buscar aqui a doutrina e orientação do consagrado Marçal Justen Filho, onde o presidente, na época, também adotou essa conduta, porque estava respaldado em pareceres da Comissão de Licitação e Procuradoria Jurídica da Assembleia. Eu gostaria de citar rapidamente aqui, eu sei que o tempo deve estar se exaurindo, mas rapidamente a citação de Marçal Justen sobre o assunto. Um dos equívocos mais evidentes da lei, a opinião dele, foi a pretensão de subordinar os contratos de publicidade à prévia licitação. Trata-se de inquestionável hipótese de inviabilidade de competição, eis que o núcleo dessa espécie de contratos é a criatividade. É impossível estabelecer critério objetivo de julgamento para as propostas de contrato de publicidade, o que reconduz a espécie aos casos do artigo 25. É claro que na lei de licitações não há expressamente a previsão dessa hipótese de inexigibilidade para esse tipo de contratação. Mas o gestor assim procedeu, até com o objetivo de expandir as informações, os trabalhos desenvolvidos naquela casa legislativa, através dos deputados, já que mesmo na época, já existindo a TV Assembleia, ela ainda estava no início, a abrangência na época era um pouco acima de 10%, salvo engano, 13% de abrangência das cidades do Piauí. E como essas TVs, Pioneira e Meio Norte, têm uma abrangência maior, daí a razão dessa contratação de forma direta, para que fosse dado mais amplitude e divulgação aos trabalhos desenvolvidos pelos nossos deputados estaduais. Execução de contrato com direcionamento. Trata, no caso aqui, de despesas com passagens aéreas da ALEP, realizada com base no contrato 06/2008, o qual foi prorrogado pelo termo aditivo 01/2009, oriundo do pregão 02/2008. O questionamento da DEFAI, senhores conselheiros, nesse ponto, é porque a administração da ALEP adjudicou, na época, a 13 empresas vencedoras do pregão 02/2008 a compra das passagens aéreas e na aquisição de bilhetes aéreos dentre as vencedoras. O questionamento é que dessas 13 empresas não foi respeitada a proporcionalidade, pois adquiridas de forma aleatória, como até destacou o relator, e desproporcional entre os credores, obedecendo o critério pessoal dos parlamentares beneficiários. Sobre o assunto, de fato, não foram adquiridos dentre as 3 empresas adjudicadas na mesma... Essas aquisições não foram na mesma proporcionalidade, é fato. Os bilhetes aéreos e nem as passagens foram na proporcionalidade entre as 3 empresas. Mas isto não significa, senhores conselheiros, nenhuma ilegalidade. Haja visto que, apesar dessas aquisições terem ocorrido em quantidades diferentes entre as empresas vencedoras do certame... Caso já se exauriu, mas eu vou dar mais aí 2 minutos para Vossa Excelência. Por conta da complexidade da matéria e o número de falhas apontada pelo relator. Eu agradeço, senhor presidente. Bem, assim, não há o que se falar em direcionamento. Por quê? Essa preferência por uma ou outra empresa é em face da obtenção de melhor tarifa promocional ou no momento da compra do bilhete,
contemplar desconto igual ou superior a 70% no valor nominal da tarifa. Daí a configuração da desproporcionalidade. Né? Algumas empresas, e isso estava previsto no ato convocatório do pregão do sistema de registro de preço, onde no termo de referência e especificações técnicas, havia a previsão de que as empresas contratadas, elas deveriam repassar ao órgão todas as vantagens e as bonificações concedidas pelas empresas aéreas em decorrência da emissão de um determinado número de passagens, as quais serão utilizadas estritamente pelo contratante. E sobre essa diferenciação, daí a desproporcionalidade, é porque algumas empresas, elas ofereciam um desconto diferenciado de outras. Daí a preferência, mas não o direcionamento, como imaginou o Ministério Público de Contas. As empresas contratadas, diz o termo de referência, como forma de incentivo à obtenção da melhor tarifa promocional ou reduzida disponível no momento da compra do bilhete, poderá reduzir o desconto contratual oferecido sobre o faturamento da seguinte forma. Aí diz as formas. Em 100% quando o bilhete é emitido contemplar desconto igual a 70% e outras situações. Bem, o que está se buscando demonstrar, nesse caso, é que não houve o direcionamento imaginado pelos técnicos da DEFAM e, com todo respeito, também imaginou o Ministério Público de Contas. Em relação ao suprimento de fundos, segundo a DEFAM, a ALEP concedeu no exercício de 2009 um montante de R$ 6.400 a título de suprimento de fundo para 4 servidores. É verdade. Como se vê, durante o exercício não houve um valor muito grande em relação a suprimento de fundos. E esses foram destinados, todos eles, a pequenas despesas, como despesa com aquisição de café, de açúcar, de copinho, algumas coisas que às vezes há necessidade de compra imediata, especialmente para o gabinete da presidência. Nos processos de suprimento de fundo foram apontados como falha na formalização do processo a ausência de carimbo do atesto, do passador, do atesto passado pelo servidor, uma despesa de R$ 1.169, a ausência de recibo em nome do órgão, num valor, a despesa de apenas R$ 240, e outra despesa realizada fora do prazo de aplicação, no valor de R$ 265. Como se vê, senhor conselheiro, são falhas de pequena monta, mais de natureza formal, e que, inclusive, tinha sido detectado na época pela auditoria interna da Assembleia, que, ao analisar esse suprimento de fundo, esses processos, já tinha emitido um certificado de contas com ressalvas ao tomador do suprimento de fundo. Conforme rege o artigo 16, inciso 2, de um ato da mesa também, o de número 03/2007. Portanto, essas falhas já haviam sido corrigidas. Aliás, elas foram corrigidas posteriormente com a emissão desse certificado. O relator também destacou o pagamento de insalubridade e periculosidade a alguns servidores, citando, inclusive, o relatório da DEFAI, que cerca de 180, que foram identificados cerca de 188 servidores efetivos na ALEP, que recebiam o adicional de insalubridade, e 17 que recebiam o adicional de periculosidade. E que os técnicos ficaram impossibilitados porque de identificar essas lotações desses servidores, porque não receberam, na época, a folha de pagamento, onde essa folha de pagamento da Assembleia indicava as lotações de cada servidor beneficiário com esses adicionais de salubridade e periculosidade. Mas sobre o assunto, também gostaria de dizer que aqueles que receberam esse adicional de insalubridade, apesar de não ter tido essa informação ou acesso pelos técnicos do tribunal, mas eram aqueles lotados na seção de transporte, em relação ao adicional de insalubridade, seção de conservação e limpeza, os serviços de saúde, o pessoal do setor médico e do setor odontológico, do setor de fisioterapia, seção de arquivo, de patrimônio e a seção gráfica. Então, esses servidores lotados nesses setores, esses eram os beneficiados desses adicionais de insalubridade. E os outros 17 beneficiados com
o adicional de periculosidade, estes eram lotados na seção de manutenção da Assembleia, onde também ficavam expostos habitualmente a atividades periculosas, em condição de risco acentuado à vida. Por exemplo, aqueles que trabalhavam no setor que mexiam com a parte elétrica do prédio da Assembleia. Portanto, não houve aqui nenhum desrespeito à legislação que trata a matéria em foco, senhor relator. Todas essas concessões, desses adicionais, tiveram respaldo legal, inclusive havia parecer e portarias que concediu esse tipo de adicional a esses servidores. As impropriedades no setor contábil, eu estou encerrando, senhor presidente, há de se reconhecer que na Assembleia, principalmente no exercício de 2009, havia realmente as deficiências apontadas pelos técnicos da DEFAI. Mas a partir de 2010, com a implantação da Escola de Contas, começou a haver avanços. Esses servidores foram melhor qualificados e foram adotadas medidas administrativas visando sanar essas deficiências apontadas por essa Corte de Contas. Inclusive, a partir de 2011, foi feito a inclusão da Assembleia, daquele órgão no CIAFEM, e também foi colocado todas as informações de despesa e receita da Assembleia no portal da transparência, né? O que deu maior divulgação e transparência às despesas realizadas por aquela casa. Enfim, diante do exposto, o que a defesa pede é que seja julgado pela regularidade com ressalva as contas da Assembleia do exercício de 2009 e que seja também excluída as imputações de débitos sugeridas pelo Ministério Público, já que não há, nesse caso, qualquer comprovação de desvio de recursos, e se esse tribunal tivesse acolhido a documentação anexada que esclarece os pontos questionados, com certeza iria ver que esse pedido é indevido. Processo. Continue discussão processo. Então, Ministério Público com a palavra. O Ministério Público já foi devidamente contemplado com um relatório aí minucioso do conselheiro Jailson, mas eu queria só tecer algumas considerações de ordem geral com relação a essa prestação de contas, né? Nós temos aí os 5 princípios básicos da administração pública, né? Publicidade, legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. E o princípio da publicidade, ele é que proporciona que se verifique que os demais princípios estão sendo atendidos, né? Através da publicidade, você pode fazer a verificação se o ato está dentro da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, publicidade e eficiência. Com relação ao trabalho do Tribunal de Contas, de analisar a prestação de contas, é a devida apresentação das documentações comprobatórias das despesas públicas. Base nisso, o Tribunal de Contas pode apreciar a regularidade dessas despesas. O que se vê na prestação de contas da Assembleia Legislativa é deficiência na prestação de contas, tá? Normalmente com a ausência dos comprovantes de despesa para se verificar essa legalidade. Mas mesmo com isso, quando o Tribunal de Contas teve acesso a alguma das despesas, já se chega a verificar, tá, a irregularidade dessas despesas. Embora, até citado pelo advogado, uma delas já foi reconhecida por próprio parlamentar e feito o ressarcimento. Mas se demonstra a despreocupação, tá, com os gastos públicos. Você veja uma despesa com prótese mamária, né, paga pela Assembleia Legislativa do Estado. Acredito que todos os seus parlamentares ou qualquer membro da sociedade há de entender que não se pode gastar recursos públicos pagando prótese mamária de esposa de deputado, tá? Então era coisa bem óbvia que foi percebido pelo Tribunal de Contas, depois de percebido pelo Tribunal de Contas, foi feito o ressarcimento. Então imagine, das demais despesas que não têm a devida prestação de contas, quantas tem de natureza irregular. Aí fica aquela situação, não, essa aqui foi ressarcido. Sim, foi porque foi identificado. E as demais, que não foram devidamente feitas prestação de contas? Veja com relação às diárias. O próprio ato da Assembleia Legislativa, que autoriza a concessão das diárias, diz que a diária é para ser paga
10, 20 diárias por mês, independente do parlamentar estar em recesso ou férias. Que deturpando totalmente o Instituto da Diária, que tem caráter de indenização. Indenizar despesas com alimentação, despesas com hospedagem, quando em deslocamento fora do seu local de trabalho. Tá? As verbas com despesas de gabinete, sem a devida prestação de contas, não se sabe qual a destinação desses recursos pelos senhores parlamentares. Veio aí a costada agora a relação, né, de algumas prestações de contas, mas como falou, considero como analisar agora, tá? Para verificar a legitimidade dessas despesas. Então, só queria fazer essas considerações e ratificar o parecer ministerial, também de minha autoria, que consta nos autos. Obrigado. Continue discussão, processo. Em votação. Conselheiro relator para proferir o voto. Então, presidente, passo a fundamentar o meu voto. A fiscalização feita pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí é, sem dúvida alguma, extremamente rigorosa, mas o é dentro da técnica apropriada, servindo-se dos procedimentos de auditoria geralmente aceitos. Move os técnicos desse tribunal a missão, bem delineada em seu planejamento estratégico, de exercer o controle externo mediante a orientação, fiscalização e avaliação dos recursos públicos, visando a sua correta aplicação em benefício da sociedade. Sociedade esta, registre-se, desde já, que nos mantenha todos quantos respondemos por servidores públicos lato sensu. Não é com outro sentimento que os nossos técnicos adentram todos os anos nas diversas repartições públicas, estaduais e municipais, sendo até pouco tempo atrás mal compreendidos, recebidos com menoscabo, como se intrusos fossem. Estão apenas cumprindo um dever que assumiram ao tomar posse no cargo que ocupam. Situação hoje bem compreendida pelos gestores e fiscalizada de perto pela sociedade, que começa a despertar para o exercício do controle mais legítimo e eficaz, o controle social. Com efeito, o cidadão já tomou consciência de que toda a máquina administrativa é por ele financiada, de tal maneira que os recursos públicos são recursos que pertencem a ele e a todos, devendo, conseguintemente, ser por todos fiscalizados. Nós, agentes públicos, qualquer que seja o cargo público que ocupemos, não podemos atuar dissociados dos anseios do cidadão, que cobra, a cada dia com mais intolerância, uma atuação eficaz dos órgãos, não mais aceitando manter aqueles que não cumprirem o seu mistério satisfatoriamente. Por óbvio, sabem os nossos técnicos e sabemos todos nós que é tarefa complexa administrar órgão público, porque há uma legislação vasta, árida e rigorosa a cumprir, inúmeras formalidades a seguir, satisfações a dar, pendências inadiáveis a resolver e que se renovam diuturnamente. Daí porque a necessária compreensão com as falhas cometidas. Elas são naturais. São decorrentes da atividade administrativa, que é toda sublegal, decorrendo daí as formalidades a que está sujeita, as quais levam por vezes à indesejada burocracia, que termina até por emperrar a própria atividade administrativa quando usada em excesso. Também é necessário consignar o respeito que todos têm e devemos mesmo ter pelos poderes constituídos, pelas autoridades investidas no cargo que titularizam, mas com a consciência de que as prerrogativas do cargo existem para assegurar o efetivo cumprimento de seus desideratos. Sabe-se que um prefeito municipal, por exemplo, é a autoridade mais importante do município, ocupando um dos cargos mais nobilitantes que pode haver. A ele cabe o promover o bem-estar dos munícipes, dos que o elegeram e dos que nele não votaram. Importantes também são os secretários, os auxiliares diretos do prefeito. Todos esses ocupantes de cargos são submetidos ao crivo do Tribunal de Contas e têm, além dos deveres inerentes a eles, aos cargos, que são muitos, a obrigação de prestar contas. Anote-se que esta obrigação já estava consignada em documento dos mais belos que o homem já produziu, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1798. A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público de sua administração. A mesma regra está em posição de destaque na Constituição Federal, que proleciona ser dever prestar contas a qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie e administre dinheiros, bens e valores públicos, artigo 70, parágrafo único. Esta obrigação, portanto, em nada diminui a autoridade que a presta, mas, ao contrário, ainda a enobrece mais, porque é ela que vai permitir à sociedade, mantenedora da atividade administrativa,
a constatação de que o dever assumido foi devidamente satisfeito. E tão importante é a prestação de contas que a sua falta constitui crime, tipificado, parágrafo 1º do inciso 6º do decreto 201. Deixar de prestar contas anuais da administração financeira do município, à Câmara de Vereadores ou ao órgão que a Constituição Estadual indicar nos prazos e condições estabelecidos, pena de 2 meses a 3 anos. É, portanto, com este sentimento que deve ser exercida a atividade fiscalizatória. No nosso caso, compreendida desde a inspeção feita no próprio local, passando pela análise de documentos, o sopesar das alegações dos gestores e a apreciação pelo plenário. Foi com esse sentimento que a Diretoria de Fiscalização da Administração Estadual exerceu seu ofício na Assembleia Legislativa. É com o mesmo sentimento que procedemos ao julgamento do processo, tendo em mente o indispensável interesse público, de forma a cumprir o nosso mistério de maneira justa e equilibrada, sem ignorar as dificuldades do gestor, alicerçados no livre convencimento fundamentado. Pois bem, as informações prestadas pela DEFAI e os documentos juntados aos autos demonstram de maneira irrefutável que a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí incorreu em várias irregularidades, consubstanciadas no envio extemporâneo de prestação de contas anuais, divergências nas receitas apuradas, impropriedades no relatório de gestão fiscal, ausência de prestação de contas das diárias concedidas, ausência de documentos comprobatórios de despesas, ausência de instrumento regulador de seguro, falhas na formalização de processos administrativos de licitação, de dispensa, irregularidades na alocação de veículos, impropriedades na aquisição de material de expediente, impropriedades na aquisição de combustível, irregularidade na apuração de despesa com pessoal, irregularidades no setor de contabilidade e divergência de valores entre CIAFEM e prestação de contas. O envio da prestação de contas anual com 202 dias de atraso configura descumprimento do artigo 3º da resolução TCE número tal, não calhando a alegação do gestor de que tinha convicção de haver apresentado a devida prestação de contas e toda a documentação exigida em tempo oportuno. Atrasos podem até ser relevados para ser coerente com o que registrei linhas acima. Mas um órgão do porte da Assembleia Legislativa há que ser observado com mais rigor neste caso, pela estrutura de pessoa que tem, não sendo aceitável um atraso de mais de 6 meses em sua prestação de contas. Veja-se que o TCE tem bloqueado contas bancárias de prefeituras e câmaras municipais que atrasam as suas prestações de contas a partir de 30 dias. E tem agido bem nesse sentido, porquanto não é aceitável que os gestores não deem conta de sua administração à sociedade. A contabilidade é uma ciência de controle, registro, organização e planejamento. Para cada operação, o competente registro, com o arquivo dos documentos respectivos, andando ela par e passo com a administração. Assim, resta incompreensível que haja atrasos, especialmente quando há um prazo considerável para a apresentação das contas. Ademais, as contas foram prestadas de forma incompleta, com ausência de documentos importantes, como demonstrativo de execução orçamentária e financeira dos recursos recebidos, cópia dos extratos das contas não movimentadas, cópia dos extratos das contas de aplicação financeira que demonstram efetivamente o rendimento líquido auferido e saldo do mês, conciliação das contas de aplicação, registro de movimentação bancária individualizado por conta corrente, no caso para aqueles judiciários que não efetuarem seus registros no CIAFEM. Em suas justificativas, o gestor apenas argumenta que enviou as prestações de contas completas, não dando maiores informações, tampouco trazendo elementos que pudessem comprovar que as contas foram prestadas integralmente. Até consta realmente do ofício a relação de documentos que teriam sido encaminhados, o que não prova efetivamente que de fato o foram. Quanto à ausência de encaminhamento da relação dos gestores e ordenador de despesas com os respectivos períodos de gestão, foi a mesma trazida a esse tribunal, embora há destempo. Já em referência à relação de alienações, deveria o gestor ter encaminhado a relação respectiva com a informação sem movimento, conforme estabelece a resolução número tal, em que pese não ser esta uma falha relevante. No que se refere a falhas no cadastramento prévio de licitações no sistema web, folha 288, o gestor aduz que cumpriu o disposto na Lei 8.666, mas não refuta que deixou de alimentar o sistema, como era a sua obrigação por força da Resolução 1604. De igual forma, procedeu quanto à não finalização dos processos em nosso sistema, limitando-se também a afirmar que cumpriu a legislação. Ora,
A legislação deve ser considerada em um sentido amplo, compreendidas aqui não somente as leis, mas também as portarias da Secretaria do Tesouro, as instruções normativas e resoluções do Tribunal de Contas, a quem assiste o poder de regulamentar a prestação de contas dos órgãos públicos por força do disposto no artigo 96, inciso 1º, alineado da Constituição Federal. Até porque é impossível que a Constituição e as leis esgotem o assunto, especialmente quando se trata de prestação de contas. Elas não descem a detalhes, sendo necessária a edição de normas outras, de modo a que os diversos órgãos de controle possam exercer o seu mistério adequadamente. Assim, não é suficiente o haver cumprido a Lei 8.666, que não foi cumprido, como se verá adiante. Cabendo também o cumprimento das resoluções do TCE. Registre que o sistema desenvolvido pelo Tribunal para fiscalizar as licitações de alimentação obrigatória pelos órgãos públicos visa a garantir, principalmente, a salutar transparência do processo e tem sim revelado-se importante ferramenta a serviço da sociedade. Quanto à divergência entre o montante da receita informado e o registrado no CEAFEM no valor de R$ 2.110.224,04, folha 292, apenas alega que a Assembleia não faz parte do CEAFEM, folha 486, 554. Ora, o não fazer parte do CEAFEM, que já é uma irregularidade, não constitui motivo para o não oferecimento de qualquer justificativa pelo gestor quanto à discrepância, uma vez que os dados de sua movimentação são inseridos posteriormente ao momento de sua realização. Vale dizer, o sistema não é alimentado em tempo real, mas posteriormente, de modo que os valores têm que coincidir. De outra parte, estivesse a Assembleia integrada ao CEAFEM, muitas das irregularidades aqui apontadas certamente teriam sido evitadas. No que se refere a publicações do relatório de gestão fiscal em desconformidade com a legislação em vigor, folha 293 e 294, a existência de dados incorretos quanto à disponibilidade de caixa, 295 e 296, nada diz o gestor. Consigne-se que o relatório de gestão fiscal é documento essencial, criado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não podendo, conseguintemente, ser publicado em desacordo com a determinação deste importante instrumento de transparência e controle. Foi constatada séria irregularidade na gestão da Assembleia Legislativa relativamente a despesas condiárias, vez que o Tribunal solicitou os processos de pagamentos referentes aos meses de agosto, setembro e novembro, para uma apuração mais detalhada, como, aliás, faz em quaisquer dos órgãos que fiscaliza, sendo que os mesmos não foram disponibilizados, inviabilizando assim uma análise mais pormenorizada. Apenas as notas de empenho e o relatório de movimentação com a emissão de cheques foram apresentados, folha 297 e 298. A ausência de prestação de contas diárias concedidas a parlamentares e servidores, que somaram a importância de R$ 1.950.466,53, constitui, como dito, em grave irregularidade, posto que a Assembleia Legislativa, como entidade que utiliza, guarda, gerencia e administra dinheiro, bens e valores públicos, tem a obrigação legal de prestar contas da referida despesa, parágrafo do artigo 70 da Constituição Federal, já referenciado, e 85 da Constituição Estadual. Não se está afirmando a impossibilidade de concessão de diárias a parlamentares e servidores, tampouco questionando os valores ou até mesmo a quantidade. A concessão de diárias tem previsão legal, Lei Complementar número 13, podendo ser regulamentada pelos órgãos que têm discricionariedade para a sua outorga. O que não pode deixar de haver é a formalização dos processos respectivos, com os diversos documentos a comprovar sua realização para a devida aferição por parte da fiscalização. É assim que todos os órgãos públicos devem proceder, não cabendo abrir-se qualquer exceção. Pelos poucos documentos apresentados, verificou-se que a Assembleia dispensa a formalização dos processos de pagamento de diárias, folha 297 e 298. Em sua defesa, o gestor aduz que as diárias concedidas aos servidores o são em conformidade com as normas vigentes, as quais coincidem com as citadas no relatório do TCE, folha 486. Não é o que se constatou. Porquanto, além de informações incompletas a denotar possível sonegação de documentos, não foram disponibilizados os processos de pagamento de diárias referentes aos meses que já citei, apesar de regulamentos solicitados, o que tipifica, sim, sonegação de processo, documento ou informação, a ensejar, inclusive, a aplicação de multa nos termos do artigo 79, inciso 5º da Lei 5.888. Não menos grave é a ausência de documentos comprobatórios de despesas. A Assembleia empenhou R$ 44.860.379,86
na natureza de despesa 33.90.41, contribuições a apoio de gabinete. Sendo que, deixando de atender a regular solicitação desse tribunal, forneceu apenas notas de empenho, impossibilitando a verificação da legalidade dos recursos aplicados na ordem de R$ 25.200.586,69. Aqui o gestor apresenta atos número 64 e 98 da mesa diretora que fundamentariam a realização da despesa respectiva. Ora, não se desconhece a legitimidade da mesa diretora para a emissão de atos disciplinando a movimentação dos recursos financeiros da Assembleia. O que não restaram comprovadas foram as despesas realizadas, impedindo, portanto, a análise quanto à aplicação dos recursos públicos. Não é concebível que sejam destinados R$ 25.200.586,69 para o apoio de gabinete, sem que se tenha acesso à comprovação de sua aplicação. Vale dizer, o fato de ser apoio de gabinete, tal como identificado, não perde a característica de recurso público, submetendo-se, conseguintemente, à comprovação perante os órgãos fiscalizadores. Esta a razão pela qual o tribunal solicitou acesso à documentação respectiva, o que foi prontamente negado, conforme noticiado no relatório de inspeção. Ora, a já citada Lei 5.888/2009 é cristalina ao assegurar amplo e restrito acesso aos documentos de receitas e despesas. Artigo 43, parágrafo 2º. Aos servidores que exercem funções específicas de controle externo, quando credenciados pelo presidente do tribunal ou por delegação desse, pelos dirigentes das unidades técnicas da Secretaria do Tribunal, para realizar auditorias, inspeções ou diligências expressamente determinadas pelo tribunal, são asseguradas as seguintes prerrogativas. Primeiro, livre acesso aos órgãos e entidades sujeitas à jurisdição do tribunal. Segundo, acesso a todos os documentos e informações necessários à realização do seu trabalho. E terceiro, competência para requerer, nos termos do regimento interno, aos responsáveis pelos órgãos e entidades objeto de inspeções, auditorias ou diligências, as informações e documentos necessários à instrução de processo e relatórios de cujo exame estejam expressamente encarregados. E não poderia ser diferente, não sendo sequer aceitável a ideia, nos dias atuais, de documento público de despesa inacessível. A regra é a transparência total e irrestrita, qualquer que seja a verba, qualquer que seja a sua destinação, mesmo aquelas parcelas que se referem à segurança interna do país, ou mesmo à política monetária do Banco Central, que até tem um caráter sigiloso, mas nos seus aspectos externos, em relação ao mercado financeiro, do ponto de vista a não revelar nem os mecanismos de proteção, nem a nossa fraqueza, sendo uma questão de Estado para não haver vulnerabilidade perante os demais. Mas a aplicação destas verbas, mesmo estas, são sim fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União. A Lei Complementar 131, de 27 de maio de 2009, inovou ao determinar a disponibilização em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. No que se refere à despesa, que nos interessa no momento, afirma que devem ser disponibilizados para consulta pública todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, o procedimento licitatório realizado. E confirmando de forma irrefutável a irreversível regra da transparência, surge agora, bem recentemente, a Lei nº 12.527/2011, em vigor desde 16 de maio do corrente ano, denominada Lei da Transparência Pública, que alarga as informações a que têm direito os cidadãos de receber. Aqui, uma vez mais, restou comprovada a sonegação de processo, documento ou informação a ensejar a aplicação de multa do artigo 79. A fiscalização aponta indício de desvio de recursos públicos no processo referente ao empenho 2031 de 2009, de 24 de setembro de 2009, cuja despesa especificada diz respeito à realização de serviços de exames hospitalares realizados em um parlamentar, tendo como credor a Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês. Verificou-se que a execução efetiva dos serviços não se encaixa com o descrito na citada nota de empenho, havendo um recibo provisório de serviço, número tal, e nota fiscal número tal,
dando conta de que o serviço efetivamente prestado foi a realização de implante de 2 próteses mamárias, compreendendo a realização de exames, diárias, medicamentos, materiais, prótese/órteses e procedimentos cirúrgicos no período de 30 de julho a 2 de agosto de 2009 em pessoa do sexo feminino, identificada como esposa de um deputado. O valor, R$ 9.455,70, somente foi empenhado no dia 24 de setembro, portanto, posteriormente à realização da cirurgia, enquadrado como dispensa de licitação, sem, contudo, haver qualquer justificativa para o pagamento da despesa de caráter particular com recursos públicos, mormente quando se trata, pelo menos aparentemente, de procedimento cirúrgico eletivo e de natureza estética, ou seja, que não objetivou salvar a vida da esposa do parlamentar. Identificou-se também que as assinaturas do ordenador de despesa constantes da nota de empenho e da autorização de pagamento, que segundo esses mesmos documentos deveriam ser do presidente da Assembleia, são diferentes. Ou seja, um pagamento autorizado por agente incompetente para tal, o que denota a falta de regramento da execução da despesa. Acrescente-se que, ao depois de constatadas as irregularidades que estamos relatando, mas ainda durante a inspeção, realizada nos dias 18 de agosto a 17 de setembro, foi apensado um recibo de depósito a título de ressarcimento aos cofres públicos, datado de 13 de setembro de 2010, no mesmo valor, em favor da Assembleia Legislativa, tendo como depositante o parlamentar beneficiado com o referido empenho, folha 299.300. Em suas justificativas, o gestor aduz que ato da mesa diretora, número 46 de 2005, assinalou ao deputado, no exercício do mandato, o pagamento das despesas efetuadas com tratamento de saúde, sendo tal direito extensivo ao cônjuge. Ora, a argumentação do gestor, no sentido de que a despesa para a realização de implante de 2 próteses mamárias teve amparo legal, é contrastada pelo fato de o próprio beneficiado ter realizado o ressarcimento aos cofres públicos dos valores utilizados, o qual demonstra a sua boa-fé ao devolver os valores tão logo identificado não ser legal a despesa. Também é oportuno examinar se o implante de prótese mamária se afigura mesmo tratamento de saúde. Ao que parece, não. Mas, obviamente, que não adentro no mérito por falta de conhecimento na área. Apenas acrescento que a forma da realização da despesa que estamos comentando, com o atropelo total da execução normal de uma despesa, em desprezo à Lei 4.320, dá bem a dimensão da falta de controle na movimentação financeira da Assembleia Legislativa. Quanto às irregularidades no pagamento do seguro Cabesp, em valores mensais de R$ 3.304,59, referente a seguro de vida de alguns parlamentares, sem nenhum instrumento legal que assegure tal benefício, tendo alguns, inclusive, recebido o benefício sem nem mesmo estar no exercício do mandato, apenas informa que o seguro foi cancelado, folha 569.483, e que solicitará parecer da Procuradoria da Casa sobre a forma de ressarcimento. Já foi uma boa providência o cancelamento, vez que não é possível o pagamento de quaisquer benefícios que não sejam previstos em lei. Quanto ao ressarcimento, é ele indispensável para recompor os cofres da Assembleia de valores indevidamente aplicados, devendo ser tomadas imediatas providências neste sentido. Também foram constatadas falhas na formalização de diversos processos de pagamentos a alguns credores, tais como processo sem o número do protocolo geral, folhas não numeradas, ausência de carimbo do ordenador de despesa, ausência de cópia dos cheques de pagamento dos respectivos processos ou ordem de pagamentos, falta do ateste no recebimento de material e da realização do serviço, tudo em afronta à Lei 4.320 e 9.784, esta última que rege o processo administrativo, folhas 312. O gestor sustenta inexistir indício de dolo ou má-fé nos procedimentos administrativos, que as falhas são de controle interno e já foram devidamente sanadas. Também agiu bem o gestor, determinando, conforme sustenta, o fortalecimento do controle interno, que, se estivesse devidamente estruturado, impediria o cometimento de muitas das irregularidades apontadas nos autos. Quanto à realização da despesa com locação de veículos sem licitação no valor de R$ 100.400, argumenta o gestor que as empresas estão no sistema de registro de preço do Estado, com o qual a Assembleia possui convênio, apresentando lições doutrinárias e de jurisprudência, todas a sustentar a sua tese. Finalmente, esclarece que, a partir da aprovação do orçamento de 2011, será realizado o procedimento licitatório para regularização das futuras contratações para locação de veículos.
bem de se concluir não assistir razão ao gestor, porquanto ele mesmo, sem impugnar concretamente a irregularidade a ele atribuída, afirma que será realizado o procedimento licitatório para a regularização das futuras contratações para locação de veículos. No que se refere à aquisição de material de expediente efetuado em desacordo com a legislação, sendo descumpridos os artigos 14, 15, parágrafo 7, artigo 57, parágrafo 2º, todos da Lei 8.666, e 24, parágrafo 2º, e terceiro do Decreto 11.319, o gestor apenas sustenta tratar-se de vícios formais. Apesar de formais, são vícios e não devem ser cometidos. No que se refere à ausência de procedimento licitatório para a aquisição de quentinhas no valor de R$ 319.846, o gestor argumenta que houve apostilamento para fornecimento de quentinhas no contrato realizado para a exploração onerosa do espaço destinado ao restaurante. O instituto do apostilamento é perfeitamente possível dentro de hipóteses determinadas. O apostilamento é o registro no próprio contrato, no seu verso ou até em instrumento separado, para tratar de variações no valor do contrato que não caracterizem a alteração do mesmo. São variações decorrentes de aplicação de reajuste previsto no contrato, de atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes de disposições do próprio contrato, além de pequenas alterações que não tenham maiores implicações na execução do contrato, como mudança do endereço das partes ou retificação do CNPJ. Mas o apostilamento se diferencia, e muito, do termo aditivo, que é o instrumento utilizado para modificar convênios, contratos ou similares, cuja modificação seja autorizada em lei e esteja dentro dos seus limites. Assim, agiu errado o gestor, ficando comprovado nos autos a inexistência de procedimento licitatório para a aquisição de quentinhas, não se prestando o argumento da necessidade para afastar a obrigatoriedade da licitação. Na sequência das irregularidades está a prorrogação ilegal do contrato de compra de combustível. Alega o gestor a existência de dicotomia quanto à aquisição de combustível configurar prestação de serviço ou compra, dizendo ao final que observará a orientação do TCE doravante. A argumentação do gestor não tem procedência. De fato, está pacificado no âmbito do TCU, demais cortes de contas, que a aquisição de combustível não pode ser tida como serviço de execução continuada, e a regra de prorrogação contratual não abrange compras. Cito aqui o Acórdão 1544/2004, o Acórdão 1512 da primeira turma e o Acórdão 1438. Houve a exibição de mídia sem a realização de prévio procedimento licitatório, folha 306. Aqui o gestor traz argumentos doutrinários, o Dr. Valdo citou aqui, no sentido de ser um dos equívocos mais evidentes da Lei 8.666, a pretensão de subordinar os contratos de publicidade à prévia licitação, folha 501. De fato, a doutrina não pode ser olvidada, havendo mesmo abalizadas, como a de Marçal Justem Filho, opiniões que são tomadas como fundamento para decisões judiciais, servindo até de justificativas para convencer os legisladores a promover mudanças na legislação, de tal maneira que deve, sim, ser respeitada a opinião dos doutos no que se refere à matéria atinente à contratação de serviço de publicidade. No entanto, a legislação e jurisprudência pátrias são uníssonas no sentido de que a contratação de serviço de publicidade exige procedimento de licitação, não assistindo, portanto, razão ao gestor. Foram adquiridas passagens aéreas de forma aleatória dentre os vencedores do certame licitatório, folhas 307 e 309, alegando o gestor que a compra das passagens aéreas passa pela confiabilidade e garantia do serviço de maneira satisfatória de cada um dos parlamentares. Assim, não cabe à administração da Assembleia decidir por cada um dos parlamentares em qual ou quais empresas devem ser emitidos os respectivos bilhetes, folha 504 e 505. Aqui, há clara violação do princípio da igualdade, não podendo ser aproveitada a argumentação apresentada pelo gestor. A aquisição de bilhetes aéreos dentre os vencedores do certame deve respeitar a proporcionalidade, não sendo possível atribuir a escolha da fornecedora ao usuário, cabendo esta à administração, porque é esta que celebra o contrato e efetua o pagamento dele decorrente. Também foram apontadas irregularidades no suprimento de fundos, falha na formalização dos processos, despesas que não podem ser comprovadas por suprimento, ausência de carimbo de ateste passado por servidor, ausência de recibo em nome do órgão, despesa realizada fora do prazo de aplicação. Em relação a este ponto, o gestor reconhece a ocorrência das irregularidades descritas nos itens A, C, D e E, afirmando que já foram devidamente sanadas. Quanto às despesas que não podem ser comprovadas por suprimento de fundos, sustenta que respeitou o ato da mesa diretora.
Como temos visto, em vários pontos da defesa, o gestor afirma já haver sanado as falhas, sem contudo dar prova ou mesmo indício do afirmado. Outras vezes diz que apenas respeitou o ato da mesa diretora, sem dar maiores informações sobre o assunto. Mais uma vez, há que se afirmar, não se desconhece a competência da mesa diretora da Assembleia Legislativa para disciplinar a realização das suas despesas, mas esta competência não é absoluta e ilimitada, tendo como linha de demarcação a lei. Outra irregularidade consistiu no acúmulo de gratificação de representação com gratificação pessoal por parte de 176 servidores, em desconformidade com a Lei 5.726. Aqui o gestor alega que nenhum servidor da Casa recebe cumulativamente vantagem pessoal e gratificação de representação, reconhecendo que o termo gratificação de representação está incorretamente incluído no artigo 26 da lei citada. A situação é de flagrante irregularidade, não calhando a justificativa do gestor, que alega a falha da lei, mas não da gestão. A Assembleia permitiu descontos de prestação em folha de pagamento em desacordo com a Lei Federal 10.820 de 2003, que dispõe sobre autorização para desconto de prestação em folha de pagamento. O gestor se limita a defender que a mencionada lei não se aplica aos servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, folha 507 e 511. Há uma corrente que, de fato, defende a inaplicabilidade da citada lei para os servidores da Assembleia, vez que a mesma se destina, pelo menos inicialmente, aos empregados regidos pela CLT. Mas os limites ali estabelecidos são, no mínimo, um parâmetro a ser seguido. O que aconteceu, eu chamo a atenção às senhoras e senhores conselheiros, o que aconteceu com alguns servidores da Assembleia Legislativa não foi razoável, aliás, foi absurdo. Não sendo crível que se permita ao servidor o comprometimento de mais de 99% de sua remuneração. Para que se verifique a perplexidade, demonstrando o cúmulo do descontrole reinante na folha de pagamento da Assembleia, há servidores que têm os vencimentos tão comprometidos que recebem tão só R$ 5,00, de um total de R$ 3.084 de vencimentos. Ou seja, têm comprometidos exatos 99,85% dos seus vencimentos. Não se pode perder de vista o caráter alimentar dos vencimentos, determinando os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa prudência, que não se deve permitir o comprometimento excessivo dos vencimentos do servidor. Ele aqui, tal como um pugilista que já se encontra nocauteado, mas ainda de pé, insistindo na luta, como se reunisse forças suficientes, mas sem ter a mais mínima condição de continuar o combate. Em situação tal que pensa estar sóbrio, mas está completamente abatido, o que ele não consegue perceber pelas condições em que se encontra. E se não fosse o treinador a jogar a toalha para o encerramento do combate já perdido, o pugilista abatido continuaria os movimentos freneticamente mecânicos até ser completamente aniquilado. De igual forma o servidor, acumulando dívidas e mais dívidas e se afundando ainda mais nelas, não percebe que o comprometimento do último centavo dos seus vencimentos terão consequências catastróficas em sua vida. Daí porque a lei federal limita o endividamento a 30%, o que já é muito, às vezes até inviabilizando a satisfação das prestações do dia a dia, como água, energia, telefone, educação e alimentação. Ademais, o STJ tem decidido que, mesmo em se tratando de servidor público, estadual ou municipal, sujeito a regime diverso da legislação trabalhista, aplica-se a regra limitadora dos descontos. E cito o recurso em mandado de segurança 21.380, recurso especial 1186. Constatou-se que existem 188 servidores que recebem adicional de insalubridade e outros 17 que percebem adicional de periculosidade. Buscando a lotação dos referidos servidores para aferir a legalidade do recebimento de tais vantagens, não foi possível a localização, nem foi dado acesso aos procedimentos administrativos relativos à concessão das mencionadas verbas, folhas 314. Em sede de defesa, o gestor apenas diz que cumpre a legislação em vigor e que somente concede os adicionais após exame e parecer da Procuradoria-Geral do Poder Legislativo. Como se vê, aqui também a irregularidade não foi sanada, sequer se esclareceu devidamente o assunto, remanescente não somente a irregularidade, como a sonegação de documentos. Quanto aos documentos alusivos à disposição de servidores, folha 315, o gestor apresenta convênio celebrado com o Estado e a relação de servidores requerida pela fiscalização, não mais
remanescendo a irregularidade. Apenas há que se mencionar que deveria ter sido tomada esta providência por ocasião da inspeção. No mesmo sentido, no que pertine à lotação, o tipo de serviço prestado, a fundamentação legal e o montante gasto com prestadores de serviço no exercício de 2009, não disponibilizados para a equipe de inspeção. Com relação a registros contábeis da Assembleia, constatou-se a falta de acesso aos sistemas contábeis, falta de autonomia para produzir os relatórios necessários ao cumprimento das funções próprias, situação, portanto, de total falta de autonomia. Tal situação seguramente refletiu na presente prestação de contas, contendo estas irregularidades que contém, mercê da situação de dependência dos setores de orçamento, pagamento e controle financeiro. Também restou comprovado que não houve o controle periódico entre os saldos das contas bancárias com os saldos da contabilidade, ocasionando informações divergentes. Este fato macula as contas e prejudica o controle e a transparência das informações contábeis e financeiras. No mesmo sentido, o núcleo de controle interno, completamente ineficaz, não cumprindo o seu mistério, o que também reflete diretamente nas inúmeras irregularidades nas presentes contas, como já consignado a Lures. O gestor se limita a reconhecer a existência do problema, sem apresentar as medidas que foram adotadas no sentido de solucionar a grave situação. Outra falha não sanada foi a classificação indevida de despesa nos empenhos número tais, tendo o gestor refutado com a afirmação de que agiu em conformidade com o manual técnico do orçamento da Secretaria de Planejamento do Estado. Justificativa que, como se nota, não esclarece nada. Outro problema encontrado foi a divergência de valores entre o CEAFEM e a prestação de contas, para o qual o gestor apenas diz que a Assembleia não faz parte do CEAFEM. Ora, o não fazer parte já é uma irregularidade, como já afirmado. Mas não é disso que se está tratando. Embora não estando online no sistema, os dados são inseridos posteriormente à realização, não se justificando qualquer divergência. Outras irregularidades, como a ausência de inventário geral dos bens pertencentes ao acervo, descontrole na utilização do transporte, irregularidade no pregão presencial número 1/2009, também são decorrência da inexistência do controle interno, tendo o gestor se limitado a afirmar que a situação já foi resolvida. Finalmente, houve a aquisição de equipamentos para a Assembleia Legislativa sem a realização de procedimento licitatório, folha 322, limitando-se o gestor a afirmar que agiu de acordo com a legislação, o que significa dizer que não impugnou concretamente o afirmado no relatório, pelo que se tem como não sanada a irregularidade. Como se pôde verificar, e já estou me encaminhando para a conclusão, são inúmeras as irregularidades perpetradas pela Assembleia Legislativa pela gestão da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, não se constituindo elas em mero erro formal, mas em séria agressão à legislação em vigor. Analisei pormenorizadamente todos os argumentos expendidos pelo gestor e os cotejei com o relatório de inspeção dos técnicos desse tribunal e com o parecer do Ministério Público de Contas. Como também ouvi atentamente a brilhante defesa feita pelo Dr. Valber. E assim procedi não somente por um dever inerente ao cargo que ocupo, que me leva a procurar ser justo e equilibrado em minha análise, mas também, sim, tentando aproveitar o máximo dos argumentos expendidos pelo gestor. A conclusão a que cheguei, infelizmente, é que não logrou êxito o presidente da Assembleia em sequer esclarecer a maioria das irregularidades existentes nos autos. Consigno o desapontamento em ter chegado à indesejada conclusão, porque se trata das contas da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, cujo presidente e gestor é o terceiro na linha de sucessão do governador do Estado. É chefe de um poder constituído, de modo que soa ruim imputar a este importante agente político o cometimento de irregularidades no âmbito de sua administração. Contudo, a minha conclusão não poderia ser outra, diante que estou de 2 relatórios técnicos contundentes, um da fiscalização estadual, outro da lavra do Ministério Público de Contas, a apontar, de forma circunstanciada, irregularidades que não foram suficientemente esclarecidas. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial a cargo do Tribunal de Contas visa assegurar a eficácia do controle que lhe compete e consiste em atividades destinadas a verificar a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a eficiência dos atos e contratos que resultem em arrecadação da receita ou a realização de despesa pública, o surgimento, a modificação ou extinção de direitos e obrigações, a fidelidade à coisa e à causa pública, de todos quantos se encontrem sujeitos à sua fiscalização,
a garantir a probidade na administração e o cumprimento dos programas de trabalho em termos financeiros de realização de obras e prestação de serviços. No cumprimento desse mistério, extremamente complexo, como já referenciado linhas atrás, deve-se ter sempre em mente que a administração pública está adstrita aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sendo inaceitável agir sempre de forma discricionária e contrária às normas morais. O não atendimento aos princípios constitucionais e legais submete a autoridade que se desviou à responsabilização na forma da lei, ensejando a aplicação de sérias penalidades. Todo e qualquer ato administrativo que não atenda aos preceitos constitucionais e legais, a denotar o atendimento do interesse público, é nulo, deve ser nulo. E aquele agente que a ele deu causa deverá ser responsabilizado conforme a legislação em vigor. No caso específico, como fartamente demonstrado, restaram caracterizadas inúmeras falhas e irregularidades, graves infrações às normas legais, não prestação de contas, sonegação de documentos, condutas que atentam não somente contra regras, mas também contra os multicitados princípios da administração pública. A observância do princípio da supremacia do interesse público, também denominado por Di Pietro de princípio da finalidade pública, necessária para o bom desenvolvimento das atribuições conferidas aos administradores públicos, não podendo, todavia, ser utilizado como justificativo para os desmandos ou condutas abusivas que tenham como consequências atos ilícitos e imorais caracterizados por não terem sido praticados no interesse da coletividade. E não se diga que a inobservância dos princípios não seja grave. Celso Antônio Bandeira de Mello, dentre outros doutrinadores, estão sempre advertindo da gravidade da violação de um princípio. Para o eminente doutrinador, violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A desatenção do princípio não implica ofensa a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão de princípio atingido, de seus valores fundamentais, contumélia irreversível ao seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. Isto porque, com ofendê-lo, abatem-se vigas que o sustêm e alui-se toda a estrutura nele esforçada. Destarte, volto para o meu texto, há inúmeros princípios inerentes à administração pública, alguns insistentemente citados nesses relatórios, que não aqueles expressos no artigo 37 da Constituição, positivados de forma explícita. Todavia, há ainda outros princípios que estão no mesmo artigo, só que de maneira implícita ou tácita, como ocorre com o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, da finalidade, da proporcionalidade, da razoabilidade. Todos eles, conforme demonstrados, ofendidos no exercício de 2009 pelo gestor da Assembleia Legislativa. Além disso, a Lei do Processo Administrativo Federal, 9784/2009, acresce aos princípios já mencionados, dentre outros, os da motivação, segurança jurídica, interesse público e finalidade. Outras leis esparsas fazem referência a princípios específicos de determinados processos, tal como ocorre com a Lei 8.089/87, sobre a concessão e permissão de serviço público, e com a Lei 8.866, sobre licitações e contratos. As irregularidades verificadas na prestação de contas da ALEP indicam o descompasso entre a gestão administrativa e o que determina o direito e a moral administrativa. Conclusão inevitável, conquanto constrangedora. Diante de toda a fundamentação legal e principiológica apontada, outra posição não posso adotar senão pugnar pelo julgamento de irregularidade às contas da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí relativas ao exercício 2009. Para comprovar que é inevitável a conclusão, basta uma leitura do artigo 122 da Lei 5.888/2009, que prescreve sejam as contas julgadas regulares quando expressarem de forma clara e objetiva a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável, bem como o alcance das metas e objetivos propostos nos instrumentos de planejamento governamental. A toda prova, não foi o caso. Diz o inciso 2º do mesmo artigo que as contas devem ser julgadas regulares com ressalva quando evidenciarem impropriedade ou qualquer falta de natureza formal, da qual não resulte dano ao erário. Também não foi o caso, posto a haver, como subejamente demonstrada, inúmeras irregularidades. Conclui o artigo 122 que estamos citando, que as contas devem ser julgadas irregulares nos casos de, em negrito, omissão do dever de prestar contas, de grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.
Ora, não foram prestadas contas de um montante que supera os 27 milhões de reais. Houve graves infrações à lei de licitações, à lei de responsabilidade fiscal, à lei complementar estadual 13, à lei 4.320 e à lei 5.726, dentre outras, afora as irregularidades inúmeras de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Por derradeiro, devo me posicionar sobre a solicitação do Ministério Público de Contas para que o gestor seja compelido a ressarcir ao erário R$ 27.177.243,49, sendo R$ 1.950.466 relativos ao pagamento de diárias sem a devida prestação de contas, R$ 25.200.586,69 referentes ao custeio de despesas com apoio de gabinete e não prestadas as devidas contas e R$ 26.190 alusivos ao custeio de despesa com o seguro Cabesp. Os R$ 26.190,27 despendidos indevidamente com o seguro Cabesp são, ao meu sentir, incontroversos, posto a haver o reconhecimento do próprio gestor no sentido de se constituírem despesa inapropriada, tanto assim que providenciou prontamente, o que eu elogiei, o cancelamento. Mas o cancelamento imediato, conquanto louvável, é insuficiente, posto ser necessário o ressarcimento daquilo que foi indevidamente pago. Há que se consignar que a responsabilidade pela devolução não deve ser, pelo menos inicialmente, atribuída ao gestor, porquanto aqui não se trata de verba de que o mesmo se utilizou, mas de pagamentos efetuados em benefício de parlamentares, apesar de algum nem mesmo estarem no exercício do mandato. Também não se deve considerar, e isso é relevante, que houve desvio dos aludidos recursos, porque não é o que se está afirmando. Contudo, são valores que não foram aplicados com autorização legal, consoante já reconhecido pelo gestor, devendo ele, outro sim, proceder ao levantamento dos valores devidamente atualizados e notificar a cada um dos beneficiários para que procedam à devolução, comprovando posteriormente, junto a esse tribunal, que os valores foram efetivamente ressarcidos. Não acolho o parecer ministerial no atinente à devolução de valores despendidos com diárias, R$ 1.950.000, e com apoio de gabinete, R$ 25.200.000. Conquanto seja grave a inexistência da prestação de contas, tal como registrado no início deste voto, e mesmo tendo sido asseguradas ao gestor 2 oportunidades para a apresentação dos documentos comprobatórios das despesas respectivas, sem que o mesmo tenha providenciado, a primeira durante a inspeção e a segunda quando notificado para prestar os esclarecimentos, penso ser possível assegurar ainda mais uma oportunidade, desta feita em uma tomada de contas. Com efeito, os autos não indicam de modo inequívoco que tenha havido desvio de tais recursos. É até possível, haja vista a inexistência de controle nos gastos da Assembleia, conforme demonstrado no relatório de inspeção. O que é certo é que os documentos de prestação de contas não foram apresentados, sendo necessário que o sejam, sob pena, aí sim, da competente devolução. Assim, opto pela realização de uma tomada de contas para verificar se realmente existem quantias a serem debitadas e, uma vez existentes, sejam elas devidamente quantificadas. Em virtude de todo o exposto e tudo o mais que conste dos autos, especialmente o relatório de inspeção da Diretoria de Fiscalização da Administração Estadual e o parecer do Ministério Público de Contas, voto do seguinte modo. Pelo julgamento de irregularidade às contas da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, relativa ao exercício 2009, na forma do artigo 122, inciso 3º da Lei 5.888 de 2009. Pela aplicação das multas previstas no artigo 41, inciso 2º, alíneas B, C, D, F e G, da Lei 4.721, sob a responsabilidade do gestor, perfazendo o total de 2.000 unidades fiscais. Pela determinação ao gestor que providencia o ressarcimento de R$ 26.190,27, devidamente atualizados por cada um dos beneficiários do seguro Cabesp, comprovando a este tribunal, no prazo de 30 dias, o cumprimento da medida. Pela instauração de uma tomada de contas para apurar a aplicação de recursos no pagamento de diárias e custeio de gabinete sem a competente prestação de contas. Pela remessa de cópia da documentação pertinente ao Ministério Público Estadual e à Procuradoria Estadual.
para a adoção das medidas que julgarem convenientes, e aqui faço por força do artigo 125 da Lei número 5.888/93. Como voto, senhor presidente? Conselheiro Delano, como vota? Depois de tão longo e brilhante relato, eu só tenho a dizer com o relator. Conselheiro Olavo Rebelo. Acompanho o voto do relator. Conselheiro Abelardo. Também eu acompanho o voto do relator e também ressalto aí a grande fundamentação e muito bem feita, muito feliz aí nas colocações do Dr. Jair. Acompanho com um voto. Conselheiro Anfrisio. Conselheiro Luciano. Presidente, eu queria externar aqui meu respeito aí pela maneira como essa prestação de conta foi relatada pelo auditor, pelo conselheiro Jailson. Eu acho que ele procurou ser o mais transparente possível, colocou efetivamente no papel todas as suas convicções e eu só posso, diante do que ele colocou aí, eu acompanhar o voto dos demais conselheiros, acompanhar o voto do relator. Ao tempo em que eu proclamo o resultado também, parabenizo o relator. Acho que foi um relato minucioso, objetivo, extremamente preciso. Vossa Excelência engrandece o Tribunal de Contas com um trabalho dessa magnitude. Proclamo o resultado, então as contas foram julgadas irregulares por unanimidade, com as providências encaminhadas também pelo relator. Multa e tomada de conta especial. Dando